A fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto, que vai revelando aos poucos os grandes mistérios da nossa fé. No programa de hoje, atravessamos os mosaicos do corredor interno do Santuário Nacional para encontrar uma cena marcante da história da salvação. É no gesto simples e generoso de uma mulher viúva em uma terra distante que descobrimos uma das maiores lições da fé. A caridade revela a presença de Deus. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa do Antigo Testamento, que continua viva e atual em nossas vidas. Essa é uma caminhada de fé e vida e é sobre nossa história. Esta é a nossa jornada bíblica. No corredor interno da Basílica, uma cena do Antigo Testamento nos revela um profundo gesto de fé e acolhimento. O encontro entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. Enviado por Deus a uma terra estrangeira, Elias chega até Sidônia, uma cidade que, para os hebreus, representava um lugar distante e hostil. Mas é ali que ele é acolhido por uma mulher simples, com um coração generoso. Mesmo com pouco, a viúva divide com Elias o que lhe resta de farinha e azeite. E o milagre acontece. O alimento não se acaba. Na partilha, a vida se multiplica. Mais do que hospitalidade, esse gesto revela fé. Quando o filho da viúva adoece, Elias intercede e a vida renasce. É no gesto concreto do amor que a mulher reconhece: agora sei que és homem de Deus. Gravado nos mosaicos do corredor interno, esse encontro é um convite à vivência da fé pela caridade. Porque quando acolhemos o outro com amor, reconhecemos a presença de Deus em nosso meio. E é com alegria que, mais uma vez, nós acolhemos aqui no nosso programa o professor Denis, que tem nos ajudado neste mês da Bíblia a percorrer estas páginas das Sagradas Escrituras e a criarmos um amor ainda maior por esta palavra que é sempre geradora de vida, que sempre nos interpela e nos estimula para melhor vivermos a vida cristã. Professor Denis, nós agora vamos entrar no corredor interno do santuário, assim como chamamos. E ali são muitas as cenas que encontramos. E de um modo todo particular, nós encontramos ali a famosa cena da viúva de Sarepta, que escutamos a leitura desta passagem muitas vezes durante a celebração da Eucaristia e que tanto tem a nos dizer. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, eu já colocaria essa pergunta: qual o significado da visita de Elias, um profeta, que será recordado no Novo Testamento no evento do Tabor, a esta viúva da região de Sidônia? Bom, primeiro a gente tem que entender de fato um pouquinho do contexto dessa história, né? Nós estamos falando de uma região que essa região de Sidônia era a principal religiosidade lá, a devoção, era o deus Baal. E isso começou a influenciar Israel, por uma série de motivos, começou a influenciar também o povo de Deus. E Elias, claro, era veementemente contra isso. E brigava com o rei de Israel da época por conta disso. E por isso Elias foi perseguido. E Elias foge e Deus fala para ele. Num primeiro momento ele vai para o deserto, depois ele falou: vá para a casa de uma viúva que lá você vai ter o sustento necessário. Ele vai para a casa dessa viúva justamente nessa região de Sidônia em que adoravam a divindade de Baal. Então, imagina, Elias perseguido, né, tanto em Israel quanto em Sidônia, vai para uma região e ele vai falar de Javé, do Deus de Israel lá, justamente nessa região em que adoravam Baal, e na casa de uma viúva daquela região. Então, primeiro, claro, uma coragem de Elias, mas eu digo mais, coragem mais ainda dessa viúva. Que mulher corajosa. E uma mulher, né, que nos fala muito, porque uma viúva, nesse contexto bíblico, era uma mulher completamente desprotegida, abandonada, né?
com muita dificuldade, tanto que a história mostra, ela diz, olha, eu vou fazer minha última refeição com meu filho aqui, nós vamos morrer de fome. Né? Ao mesmo tempo, ela recebe na casa dela um homem completamente desconhecido. E se ela sabe de alguma coisa dele, ela sabe que ele está sendo perseguido. E ele, naquela região que todo mundo fala de Baal, ele começa a falar de Javé. Ou seja, essa mulher, ela demonstra um desprendimento. Primeiro uma coragem, e depois um desprendimento por conta da acolhida que ela dá a Elias, impressionante, muito bonito, que realmente nos fala muito. Tinha tudo para não acolher Elias. E mesmo assim abre as portas da sua casa e dá a ele o pouco do alimento que ela tem, a última refeição, que ela entendia que seria, ela ainda divide com o profeta. E é muito interessante, né? Você falava desta mulher desprotegida. E essa mulher desprotegida, ela aceita o convite do profeta, que é partilhar. Que é este partilhar do pouco que se tem com o profeta? Qual o significado disso para os nossos tempos, né? Como isso nos ajuda a viver a fé hoje, de uma forma muito concreta, Denis? Bonito porque essa mulher, ela não deu uma parte do que ela tinha, ela deu tudo, né? Porque era a última refeição e ela ainda compartilhou com o profeta. Nos lembra aquela mulher que Jesus mostrou lá no templo, que colocou lá as suas 2 moedinhas no cofre e Jesus falou, você tá vendo? Ela não colocou o que sobrou, ela deu tudo. Isso mostra uma total confiança também, né? A confiança, ela que não tinha mais onde se segurar, ela se firmou no homem de Deus. Confiou na palavra do homem de Deus. Confiou nesta evangelização do homem de Deus. E falou para ela, não, pode me dar o alimento aqui que não vai faltar comida para vocês. Não. E ela confia nessa palavra. Mas antes, veja que bonito. Para ela confiar, antes ela precisou acolher. Né? Eu só confio naquilo que eu conheço. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer levar uma pessoa para Deus, né, chamar ela para a igreja, às vezes muita esposa querendo que o marido venha participar da igreja, ou o contrário, né, querendo levar algum amigo talvez para participar com você, permita com que ele confie em você primeiro. Né? Porque aí o que você oferecer, ele vai aceitar. Então, eu digo, conquiste a pessoa para você primeiro e depois conquiste ela para a igreja, para Deus. Foi isso que essa mulher fez. Né? Ela abre a casa dela, ela acolhe primeiro o profeta e depois também confia naquilo que esse profeta oferece a ela. E é muito interessante que nós podemos traçar muitos paralelos nas Sagradas Escrituras, né, com a figura da viúva de Sarepta. Você dizia, né, da mulher que vai lá no templo e deposita aquilo que ela tinha, né, as 2 moedinhas, ou seja, é viúva também. Uhum. Uma mulher desprotegida, uma mulher que não era, às vezes, no tempo tão bem, não se zelavam tão bem por ela, né? Quase entregue à marginalidade. Agora, qual a relação, então, entre acolhida e amor? E nós vamos observar isso lá na carta de João, na primeira carta de João 4. E trazendo para este evento que nós temos, né? Desta partilha do pouco que se tem. A acolhida, quando ela é feita de verdade, ela é feita por amor. Né? Ninguém vai acolher se não ama de fato. A gente vê as histórias de tantos santos, santas da igreja, falamos num dos programas passados da nossa querida irmã Dulce aqui no Brasil, por exemplo, que acolheu a todos. E o mais bonito, padre, é sem distinção. É isso que essa mulher fez, porque tinha tudo para ela não acolher esse homem. Era estrangeiro. Ela, viúva, poderia correr riscos ao acolher esse homem na casa dela. Ela ainda ia ter que dividir a última refeição com esse homem. Tinha tudo para não acolher esse homem. E mesmo assim ela não fez distinção e acolhe. Então, o amor não faz distinção. Por isso, a acolhida é um gesto de amor. E quando você acolhe, você também não faz distinção. Aqui, a Basílica de Aparecida recebe a todos. Não se faz distinção. Irmã Dulce, lá na Bahia, ela fez um trabalho com os enfermos. Ela não perguntava assim, você é católico? Porque eu sou freira. Se você for católico, eu te atendo. Se não for, eu não te atendo. Ela não fez distinção. Não fez distinção de religiosidade, não fez distinção de raça, de cor, de idade, de nada. Acolheu a todos. É isso. A acolhida é um gesto de amor justamente porque ele não, é um gesto que não tem distinção. Acolhe a todos. E é muito interessante, né? Você traz essa figura da irmã Dulce, porque nos nossos programas a gente tem falado um pouco dos santos, né? Que estão revestindo ali parte da fachada sul do santuário. E irmã Dulce é pra gente um exemplo muito clássico desta acolhida. Uma mulher que consegue transformar um galinheiro
num hospital que hoje atende mais de 3.000 pessoas por mês e atende gratuitamente. É obra de Deus. A gente não tem como pensar outra coisa, né? Em meio a tantas situações difíceis, um hospital que não para e faz aquilo que Irmã Dulce sempre insistiu. Todos que passarem por aqui devem ser atendidos sem fazermos nenhuma distinção. Todos vão ter o mesmo atendimento, a mesma acolhida, a mesma hospitalidade. E falando de hospitalidade, essa é uma pergunta que vem aqui no coração agora para falar, né? Para perguntar a você, Denis, o que é esta hospitalidade na palavra de Deus? O que esta palavrinha, este gesto ensina tanto para nós hoje como discípulos de Cristo? É você experimentar aquilo que tantas pessoas experimentaram na Sagrada Escritura, por exemplo, quando se encontraram com Jesus. Como essa referência do Antigo Testamento que nós estamos vendo, que essa mulher experimentou diante do profeta Elias. As pessoas se desarmam, né? Elas, quando se sentem acolhidas verdadeiramente, quantos episódios nós vamos ver na Sagrada Escritura, por exemplo, nos Evangelhos, de Jesus desarmando as pessoas, né? Estavam, às vezes, né, com medo e foram acusadas de algo. E Jesus, eu estou aqui. Primeiro, Jesus acolhia, né, a pessoa, e a pessoa se desarma. O Papa Leão tem tão falado sobre a paz, né? Tão falado sobre o diálogo. Isso é uma maneira de hospitalidade, né? É você se abrir a casa para receber, mas abrir a casa do coração também para receber o outro, o que o outro tem a dizer, o que ele tem a falar, o que às vezes ele tem até a reclamar, mas a gente saber ouvir, né? Ser hospitaleiro é isso, é colocar para dentro, né? O hospitaleiro faz isso, pega quem está fora e coloca para dentro. É pegar o outro e colocar para dentro, no coração, né? E assim fazer como Cristo fez, permitir que, né, no momento de acolhida a pessoa se desarme, fique em paz. E assim, de fato, a paz aconteça. E é muito interessante isso que você fala, Denis, dessa hospitalidade, dessa acolhida, porque a gente vive num mundo que parece que nós mais dispersamos do que congregamos. E não é o dispersar apenas porque a gente dá uma voz de comando, não. Os nossos gestos vão nos fazendo viver como um povo de dispersos, porque a gente não pratica essa dimensão da caridade e nós não conseguimos, às vezes, sentar ao redor de uma mesa e buscar uma linguagem comum. Parece-me que sempre tem que prevalecer o pensamento de uma única pessoa. Isso tem atrapalhado até na vivência da fé, né? E eu acho que a hospitalidade nos ajuda a viver um pouco essa sensibilidade também para com a pessoa do outro. Denis, o nosso tempo passa muito rápido, mas ainda vamos estar aqui juntos conversando para concluirmos esta nossa jornada bíblica. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço sempre. Quero lembrar também que eu tenho redes sociais. Claro. Prof.DenisDuarte sobretudo o Instagram, porque lá eu faço também, padre, um trabalho de divulgar a Sagrada Escritura, dando cursos de Bíblia, ensinando Bíblia para o povo. Então, acessa lá. Padre, obrigado. É sempre um prazer estar aqui na Casa da Mãe, participando aqui na TV Aparecida. E é sempre uma alegria poder estar falando com um leigo que se dedica ao estudo da teologia, mostrando aí que a nossa igreja ela é muito rica em dons e carismas.